Oi, gente! Boa noite! Boa noite, Bomber Crew, diretamente de Teresina. Boa noite, Wagner, nosso maravilhoso intérprete de Libras, diretamente de Curitiba. Pessoal, eu sou Naíse Lopes, eu sou diretora artística do Festival Panorama. Quem está aqui com a gente e não sabe disso está morto, né, gente? Que eu estou aqui todo dia. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer uma conversa rápida, não é uma coisa muito alongada, mas é um pouco para a gente poder trocar com a galera da Bomber Crew um pouco sobre a criação desses filmes que a gente viu agora, que, na verdade, são vários filmes, né? É um combo. Então, acho que é legal a gente explicar como é que esse combo se articula. Eu vou fazer minha autodescrição, para quem não vê. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho comprido, estou com uma blusa branca e preta, de listrinhas, mais ou menos. Atrás de mim, cortinas brancas e lá no fundo uma planta. Eu vou começar a falar um pouco, para a gente falar um pouco do que é o projeto, porque eu acho que talvez nem todo mundo que está aqui, que viu o filme, sabe o que é o projeto. Então, vou pedir para a galera explicar rapidamente o que era a proposta do Vapor, inicialmente, né? Por que o Vapor virou esse filme. E aí a gente pode voltar um pouco para falar dos dois filmes anteriores, que a gente também resolveu exibir junto aqui, e essa trilogia, como é que ela se articula, tá? Vou pedir para vocês aí em Teresina lembrarem que vocês estão numa galera, então falar pertinho aí do microfone, mas acho que a gente está ouvindo bem, todo mundo aí. Se apresentem, tá, pessoal, para a gente não ficar aqui falando o nome de todo mundo. Boa noite, sou o Alexandre, sou de pele escura e estou aqui junto com a galera que fez junto o Vapor. Esse trabalho veio ali um pouco depois ainda na pandemia, né? Um pouco depois da gente apresentar o Preta, veio sempre o desejo de continuar dançando as questões que foram levantadas nesses dois trabalhos anteriores, que eu suspeito. Então, o Vapor veio como esse lugar onde eu moro, veio como essa peça que segue essa trilogia, pelos assuntos que a gente traz no nosso estilo de trabalho, que é sobre a rua, sobre nossa vivência. E a gente teve essa oportunidade de propor para o Panorama essa experiência de começar essa pesquisa, que nossa ideia inicial é criar uma performance, né? Uma performance que possa ser apresentada como possível. Então, a gente colocou as ocupações como um lugar de experiência, de troca e de vivência. Essa relação de você ter que conquistar um lugar para morar, um espaço, um abrigo para viver. E trouxemos outras relações que a gente já tem, que é com a rua, né? Que é com pinche, que é com skate, que é com break, como um elemento que faz o movimento desse filme. Então, foi proposto para Vila Esperança, que é uma ocupação, e o Jacinto Andrade, que também é uma outra ocupação, de pessoas que não tinham moradia. E a experiência de trocar nesse momento de pandemia foi interessante, de poder voltar a estar dançando. E essa ideia de evaporar o que a gente está vivendo nesse momento, né? Nesse corpo que é pós-apocalipse, que é pós o momento difícil que vivemos. Então, a retomada também de movimentar. Então, mais essa introdução. Assim. Eu queria começar falando... Primeiro que eu acho esse trabalho extraordinário, né? Eu sou suspeita, né, gente? Porque fui um dos curadores que escolheu esse trabalho. Eu não apresentei rapidamente o projeto, acho que nos outros dias as pessoas estavam fazendo melhor que eu e apresentando direito o Panorama Raft. Eu vou apresentar rapidamente. O Panorama Raft ele é um projeto que ele é a segunda flutuação de um conceito que a gente criou nessa pandemia, do Panorama não ser um festival, ser uma jangada que flutua como um instrumento temporário de sobrevivência. E a gente fez uma primeira flutuação no começo do ano, chamado Panorama Jangada, só com artistas aqui do Rio de Janeiro, que criou 5 filmes, na verdade, uma performance, 4 filmes, e a segunda flutuação se chama Panorama Raft, em inglês, jangada, porque ele é coproduzido por 16 instituições do mundo que se juntaram
para que a gente acontecesse. E essas instituições são teatros, são festivais, são artistas do mundo inteiro que se juntaram, são amigos do Panorama e conhecem o Panorama, parceiros do Panorama, e queriam que a gente pudesse realizar essa coprodução. Foram 10 criações, Vapor é uma delas, e 5 projetos de desenvolvimento de pesquisa. E a gente está fazendo essa programação até o dia 3 de outubro. A semana que a gente faz até domingo mais 2 estreias. Né? Amanhã temos a estreia do Coletivo em Transições da peça Emaranhado. E aí, semana que vem, mais 2 pesquisas, ou 3, eu acho. E no final de semana, mais as outras estreias. Vamos ter mais 2 bônus no final de semana que vem. A gente vai anunciar já já. Voltando aqui. Eu estava reassistindo a peça agora, pensando especialmente no Baldrame e nas escolhas que essa peça faz como filme, porque, diferentemente de outras peças, até do próprio Raft, mas em geral que a gente viu na pandemia, muitos artistas optaram por filmar a sua ação. Né? Cria-se uma ação e se filma essa ação. Esse filme não é isso. Esse filme realmente é um filme que não filma uma ação não é uma ação que aconteceu para ser filmada. Ele é de fato pensado de tudo, de câmera, de enquadramento, de cor, de tudo. É um trabalho que deixa muito claro a complexidade dessa colaboração entre os bailarinos, entre quem filmou, entre quem editou, né? Assim, a equipe toda está dentro de um projeto muito claramente pensado junto. Então, talvez a gente pudesse falar um pouco, vocês pudessem falar um pouco desse processo, de como foi, porque ele é todo feito em locação, né? Ele não nada foi feito em estúdio, ele é todo realmente na vida, né? Nas casas reais, nas ruas reais, né? E como que essas escolhas aconteceram e por parte de vocês, bailarinos, de coreografia, de Pokémon na arte, enfim, como é que vocês todos, como é que esse filme se tornou um filme só de rua? Como é que ele se tornou um filme filmado na vida mesmo? Sem nenhuma escolha, digamos, de controle estético, nunca vamos ali num lugar controlado, né? Sim. Eu me chamo Maurício Pokémon, estou de blusa verde, sou um homem branco, cabelos e atrás de mim tem algumas plantas, uma parede, algumas plantas no canto superior direito. Né? No vídeo fica um pouco... E no outro canto inferior, no outro canto superior, uma parede branca e todo lado de algumas outras pessoas que fazem parte do convênio. Naís, esse trabalho, a gente começamos a pensar muito através de questões que o Alexandre trouxe, né? Dessa vontade, dessa trilogia, desse complemento de uma trilogia que começa ali, como ele já falou, com o Treta e o Suspeito, e o Vapor. Essa ideia veio já dentro da pandemia e isso foi uma questão para a gente, como que a gente ia se reunir, ia trabalhar, ia pensar nessa dança que não é dentro de casa e ao mesmo tempo a gente traz a ideia de abrigo, de moradia. O Baldrame, inclusive, traz muito disso, né? Porque ele é o começo de uma casa e aí a gente ficava sempre pensando que todos esses vídeos, todas essas imagens já eram um acontecimento dentro dos espaços que a gente estava dançando. Né? Independente de serem vídeos que foram projetados hoje, por exemplo, eles já aconteciam naquele momento e pessoas que estavam transitando, indo para o trabalho, voltando, dentro das suas casas, perto dos lugares em que a gente estava ocupando e trabalhando, essas pessoas já tinham acesso a esse trabalho ali, né? Na coisa sendo feita. E ficamos sempre pensando muito nessa ideia da coisa da locação, né? Porque para a gente nunca foi sobre locação, escolher lugares nesse sentido de locação para filmar. Sempre foram espaços que, de alguma maneira, algum de nós temos alguma relação, né? Não era só sobre a visualidade dos espaços, mas era sobre como que esses espaços de vivência real, assim, da vida de cada um dentro do trabalho, aparecia. E aí o Ale teve essa ideia da gente fazer essa residência na Vila Esperança, que é esse lugar em que é essa ocupação de terra recente, onde ele tem uma casa nesse lugar. E aí fizemos essa residência de criação dentro desse espaço como uma etapa inicial, assim, de pensamento de corpo, de pensamento de lugares mesmo. E aí a gente fazia esses exercícios de andar pela comunidade, catar coisas para tentar elaborar um abrigo também, que ideia é essa de abrigo. Então a gente
subia o morro, descia, e sempre pensando nessa coisa de catar material que seria possível para construir algo, assim, nessa ideia de uma morada, que é a primeira ideia quando se ocupa um terreno, é levantar uma lona e ter ali algum teto, né? Então, e aí sempre nessa ideia, vamos trabalhar nessa coisa vídeo, mas também pensando numa performance que ela possa acontecer nos espaços presencialmente para quando a coisa estiver acontecendo, assim. E aí fomos muito intuitivamente, assim, na coisa experimental mesmo, de filmar coisas sem ainda saber muito o que a gente estava fazendo, mas tateando questões, tateando coisas, e aí pós, assim, as coisas foram fazendo sentido quando a gente entendeu essa ideia do fragmento dentro do trabalho, né? Teve até uma reunião da gente que a gente falou, não, os vídeos a gente está entendendo que vai ser fragmentado, e aí dias depois a gente achou que ia ser um vídeo só, grande, de 1 hora e tal, mas não fazia muito sentido a gente ter esse vídeo inteiro, de 1 hora, de 1 hora e meia, de um longa, né? Para a gente realmente fazer sentido ter vários fragmentos que são vídeos, que eles funcionam independente uns dos outros, mas que no coletivo eles nos traz essa ideia que tanto é a pesquisa do trabalho da performance, quanto para a gente eles funcionam como obra também, porque eles trazem questões que vão se complementando. Assim. Então, acho que por aí também, nem sei se te respondi. Não, super, é que eu fico muito abestada, como se diz, aí para cima, porque assim, quando você vê o filme, parece o contrário, né? No sentido de que é tão bonito que é difícil acreditar que é intuitivo, você entende? Assim, quando você fala, eu acredito que eu conheço vocês e conheço como o trabalho funciona, mas você mostra isso para uma pessoa, a pessoa fala, de jeito nenhum isso aqui é intuitivo, não pode ser, é muito perfeito tudo. Então, tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver, e aí talvez seja isso que a gente pudesse falar aqui um pouquinho, porque a gente tem um lugar, né, no Brasil, e a gente acho que até já falei com você sobre isso, Pokémon aí e Teresina mesmo. A gente tem um lugar no Brasil muito complexo, que é a relação desse nosso Sudeste, né, de nós sudestinos, com as imagens que o Nordeste produz, porque a gente tem um repertório tão viciado de imagens do Nordeste, né? O tipo de imagem que circula do Nordeste, em geral, é tão viciado ou numa pobreza extrema ou numa folclorização extrema da vida nordestina, que quando você vê o Nordeste filmado por quem é do Nordeste na sua vida, a gente tende a querer ler essas duas coisas. Ou a gente lê Cadê a Pobreza? Ou a gente lê Cadê o Nordeste, a força do Nordeste, o homem nordestino, a pujança? Quer dizer, a gente tende a tentar tirar do que vem do Nordeste esses códigos que são os que a gente foi acostumado. O que eu acho que é extraordinário no Vapor é porque a gente estava aqui antes comentando, eu, Rafael e Neto, que estamos aqui juntos vendo, e tem imagens que aparecem ali que você, em teoria, poderia dizer locais de pobreza, locais onde a disputa por básica, que é água, moradia, né, ainda está acontecendo, em teoria parecem no mundo todo. No entanto, há algo ali que, se a gente olhar como brasileiro, mesmo nós sudestinos, a gente olha e fala, aquilo é Brasil. É Brasil com certeza. Não é Tailândia, não é Indonésia, não é Índia, é Brasil aquilo ali. A gente não sabe muito bem identificar se é o tijolo com aquela telha, o tijolo com aquela árvore, aquela pessoa, daquele jeito, que anda daquele jeito. É Brasil. E o que eu acho que é incrível do que você está falando é que as pessoas ainda têm, no meio artístico, eu acho, muita dificuldade em entender o que é um processo de residência artística de fato. Porque quando você fala, eu vou fazer um processo de residência artística, e você vai para um estúdio, todo branco ou todo preto, e fica ali experimentando com o seu corpo, é um processo. Claro que ele existe. Mas quando você fala, eu vou fazer um processo de residência artística numa ocupação, com as pessoas reais que vivem naquele lugar, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender para quê e como que isso se reflete no trabalho. Eu acho que o Vapor é um exemplo claro de como uma residência artística no local vira uma obra. Porque essa maneira de filmar aqueles lugares, essa maneira de estar como corpo naqueles lugares, ela só pode nascer de quem estava naqueles lugares, entendeu? Ela não pode ser reproduzida. Ninguém pode chegar ali e fazer isso que vocês fizeram. Entende? Ao mesmo tempo, a gente estava comentando aqui, o Beltrame, ele é uma obra-prima visual, né? Aquele palco, porque o Beltrame é um palco no meio daquele Fitzcarraldo todo ali em volta, é uma
loucura, né, visualmente, como aquilo funciona e como é bonito. E é muito... eu acho que é muito importante a gente falar de como esse trabalho no local se transforma em filme. Porque ele realmente não é um making-off, como poderia ser. Poderia facilmente ser o Pokémon filmando os meninos dançando na ocupação e isso virar o making-off da ação deles lá. Mas o Vapor virou uma outra coisa. Então, talvez não sei se Pokémon, os meninos pudessem falar um pouco de qual foi a dificuldade de transformar essa ação realmente nas escolhas audiovisuais que fizeram do Vapor um filme. Eita. Tá. Eu acho que são questões que para a gente também foi difícil de pensar nessa coisa da residência na ocupação, né? De como que isso poderia se tornar obra, porque era tudo muito experimental no sentido do dia a dia das coisas acontecendo, assim. A gente não estava vivendo só isso o dia inteiro, né? Cada um vem de uma linguagem artística do grupo, né? Daqui do original. Então, eu acho que são questões que elas iam aparecendo no dia a dia e a gente ia lidando com elas, assim. E aí, é claro que no início, essa coisa do tatear que eu trouxe era muito mais visível, assim, e aí com o tempo, a gente filmando, a gente vai conseguindo entender um pouco mais do que vai se relacionando com as outras coisas, falando das imagens em si, das questões que traz. Por exemplo, o Paltrame, ele meio que ele explode no meio disso, né? Nesse sentido desse palco que você traz, assim. Tem aquela mata toda ao redor, tem umas casas lá no fundo, mas é esse lugar que se destaca ali, né? Ele pulsa dentro da imagem, assim. Sim. E aí aquela escolha de filmar ali de cima, de ser aquele plano, quando a gente chegou naquele lugar que o Ale nos levou, para mim já foi isso. Não tem como filmar de outro lugar esse espaço aqui, é daqui. Né? Para mim, funciona daqui. É daqui que a gente vai conseguir ver esses corpos dançando no Paltrame e vai conseguir falar um pouco dessa relação desses corpos nesse emaranhado de casas que é essa ocupação. Assim. E a mesma coisa no Rua que Cruza, né? Naquela rua que é uma subida, que é um acesso para o resto do morro, mas também tem duas ruas, uma lá em cima, uma embaixo, que as coisas estavam acontecendo, inclusive a gente também acontecendo como uma prática artística, um trabalho ali naquele lugar. E aí eu acho que depois dessas imagens prontas, porque são muitas imagens, né? Inclusive várias que a gente não utilizou, assim. E aí foi muito difícil esse pensamento de como que isso se articula nesse trabalho audiovisual que a gente pode chamar que é um filme, que é um trabalho que ele realmente é uma obra e não é um making-off, assim. E aí eu acho que nesse pós é que a gente começou a entender o que fazia sentido estar nos trabalhos, assim, porque tem imagem de uma ocupação que a gente foi, que ela entrou no primeiro vídeo. Tô falando assim, bem por alto, mas acho que isso nem aconteceu. Mas, tipo, coisas que a gente filmou no Jacinto Andrade, que entrou num filme que a gente também articula com imagens dentro da outra ocupação, entende? Então, já quebra a coisa do documentário também, do real. Assim. É uma narrativa a partir da perspectiva do que a gente viveu, assim. Então, é o que a gente está falando, não é sobre a realidade da coisa, né? É sobre a realidade do que a gente viveu, né? A partir dessas perspectivas. Acho que o Cezinha ia comentar também alguma coisa. Eu queria comentar uma coisa. César, eu estou aqui com o Mover Crio, eu sou pardo, da pele queimada, estou de cinza, de boné preto para trás. Queria falar um pouco sobre a diferença mesmo de uma preparação para um trabalho, por exemplo, para um espaço cênico, convencional, e como performer estar nesse lugar mais real, né, que é uma invasão, um lugar onde tem casas ali, é uma preparação diferente, porque não tem aquele... tem a ver com se afetar com o lugar, com o momento, e mais relacionado à preparação mesmo de você viver o lugar. Assim. Eu queria falar assim, coreograficamente também, eu pensei junto com a galera aqui, da gente não dançar para a câmera, assim, de eu estar fazendo uma dança para a câmera, assim, que eu sei que eu estou filmando, mas a relação mesmo de vivenciar esse acontecimento, que eu acho que isso o César traz, que esse momento presente aqui do agora, a minha relação que eu tive ali com um homem que passa na rua falando, vocês são de São Paulo, vai ter amanhã de novo. Então, toda essa informação eu trago para a minha dança ali no momento, e eu acho que isso que nos deixa nesse lugar de ser um filme, assim.
que o corpo performaticamente não está nesse lugar de preparar uma dança ou uma coisa para ficar em registro. Então, eu acho que a câmera e o olhar do Pokémon estava registrando mesmo um acontecimento real. Por isso que eu acho que esse dia, a fumaça, a luz, o sol como se pôs, ele todo nos casou junto com a gente. E todo o som que a gente faz ali, a gente entende como um ritual também. Então, para aquela luz ser naquele dia, eu acho que parte muito do nosso entendimento de estar fazendo um ritual ali, sabe? Uma força. Eu acho que para quem assiste totalmente também tem esse sentimento de ritual ali no Beltrame, com certeza. Eu queria falar então um pouco rapidamente para quem assistiu hoje que o Vapor, que são os 3 últimos trechos, né, Regina? Que foram os criados agora, né? 2 ou 3, já não me lembro. Pronto, são 5 vídeos e os 3 a gente criou mais recentemente, mas todos já foram a partir do momento que a gente está com vocês. Não, então, aí a gente, conversando aqui com a galera, eu como sabia que existiam os trabalhos anteriores, né, que tinha sido feito em vídeo também, a gente resolveu exibir tudo junto, porque fazia todo sentido, como está claro para mim que de fato faz mesmo. Então, esses 2 trabalhos anteriores, que a gente viu, os primeiros 2 trechos que aparecem, né, que são os mais anteriores, um deles é a versão do Treta, né, que é uma peça que existiu ao vivo, e depois a gente tem o Jacinta, né, e depois tem os mais recentes. Talvez Regina pudesse explicar um pouco como é que esse trabalho todo se articula desses filmes que a gente viu hoje. Pronto. A gente tem uma trilogia que está encerrando agora com o Vapor. Essa é a 3ª obra, né, que a gente está entregando aqui hoje a partir desses 5 vídeos. E esse processo todo vivido nessas ocupações também vai gerar uma performance presencial que já está no processo bem avançado, mas ainda demanda mais uma etapa para que a gente considere finalizado, digamos assim. Mas a gente tem outras 2 obras anteriores que se conectam muito com as questões do vapor, que a gente sentiu que não se esgota, porque realmente faz muito parte da vida de cada um que está aqui nesse grupo. A gente sentiu que é uma coisa muito dinâmica, muito cheia de vida, que não dava para a gente parar lá no Treta, que foi criado em 2018, presencialmente, passando por vários espaços de resistência da cidade, e foi nesse momento que esse grupo de pessoas aqui se reuniram, né, a partir de um convite do Alexandre. Eu acho que só quem chegou depois foi o Maurício e eu, né, com produção também, mas, enfim, eu acredito que vocês também já passaram por processos com outras pessoas do Bomber Crew, né, mas foi nesse momento que se definiu essa equipe que está aqui, como esse convite, que depois o Alexandre pode falar melhor, se for o caso, mas a partir dessas linguagens, desse trabalho autoral que cada um aqui tem, que não são pessoas dedicadas apenas ao Bomber Crew, mas eles têm seus trabalhos autorais e esse é o momento em que se reúnem para criar. Então, a gente criou o Treta como presencial, tem o Suspeito, que foi criado já dentro da pandemia, logo no início, a partir de um edital desses que dava apoio no início para os artistas no início da pandemia, então foi a experiência que a gente fez em casas aqui da cidade de Teresina e Maranhão, com mais 3 artistas convidados, o Gui de Areia, a Vanessa Nunes, a Ana Raquel, lá de Timon, e foi isso, e estamos agora concluindo a 3ª parte. Maravilha. Gente, a gente tem que, em teoria, não levar muito tempo nessa conversa, porque são muitas, né? Depois também o pessoal que quiser maratonar tem meia hora, 40 minutos com cada artista. Mas eu queria voltar um pouquinho nas escolhas coreográficas, porque eu acho que isso que o Alexandre falou é muito importante, sobre escolher não dançar para a câmera. Isso era uma questão para a gente quando começou o Raft, né? Como é que a gente podia evitar que todos esses projetos do Raft, se é que a gente podia evitar, mas assim, que tipo de projeto propunha algo que não fosse alguém dançando para uma câmera, né? Apenas como uma solução pandêmica para a dança continuar existindo. Quais eram os projetos que traziam outras perspectivas para fazer isso? Eu acho que o Vapor, uma das razões pelas quais o Vapor foi selecionado é porque ele já, na sua origem, já era claro que ele não seria uma dança para câmera nesse sentido. Mas o Alexandre, de fato, quando pensa os espaços, pensa muito nessa câmera que está ali, quase como uma outra pessoa que está junto ali naquela coreografia, que não está a serviço da coreografia e nem vice-versa, né? Nem a coreografia é para a câmera. Então, como é que a sua relação na coreografia e os outros performers também, como é que vocês se viam nesse lugar que não é para a câmera, mas também não é
também tem que lembrar que essa câmera também é parte da obra, né? Então, esse lugar mais difícil de encontrar. Eu acho que tem uma preparação técnica corporal assim, para você compreender a diferença entre se relacionar com o espaço que você está e com todas as projeções e afetações que ele gera, e também a técnica de você se enquadrar no vídeo, né? Que já que é um objetivo ter um vídeo e se exibir, tem esses dois lados para você trabalhar. Eu acredito inicialmente que seria isso, mas pensando também de uma forma mais avançada tecnológica, eu acho que a gente também, de certa forma, se baseia pelos robôs, né? Que são as câmeras e os computadores e dispositivos. Tem essa relação também, assim, como questão do corpo tecnológico e o corpo que se adapta a essa tecnologia. Você quer falar, Lê? Fala um pouco como é que você pensou também o movimento nisso. Posso falar assim também, assim, eu acho que nós tivemos um grande boom na internet de corpos dançantes no Instagram e coisa e tal. Eu acho que isso um pouco deixou todo mundo um pouco cheio, assim, de ver esse tipo de dança, essencialmente, que é um lugar também interessante. E eu fiquei muito levando essa questão para mim mesmo, dentro do corpo. Então, quando eu estou dançando, eu tenho essa relação realmente de ter a câmera, a gente sabe que existe, mas eu realmente penso de estar num palco, né? Que aquele momento ali eu estou no palco. Então, essa câmera que vem de frente, realmente eu penso como se fosse pessoas assistindo ali e que param, e que de fato na nossa ação que a gente fez, que também pensando numa coisa que seria assim, não vamos chegar num lugar e vamos dançar os fragmentos que a gente já fez em estúdio, que é o Pokémon que entra com o skate, o Felipe que entra com a bandeira. Eu fiquei realmente pensando da gente chegar como a gente sai da minha casa para o baldrama, isso já é a performance, já é a ação. Que é muito diferente de eu chegar para me fazer a coreografia que eu já saí com o César, que nós treinamos aqui dali em estúdio. Só que realmente a gente pensava daqui dali ser uma ação dentro do bairro, e que aquelas pessoas que estavam vendo é nosso espectador. Então, realmente, acho que o que quebra é isso. A gente tá nesse entre de estar filmando uma coisa e no entre de eu estar fazendo um espetáculo ali ao vivo. Assim. Eu acho que esse é um dispositivo que me deixa nesse lugar, assim, quebrado. A pessoa está muda aqui. Ó, dado que nós já estamos no adiantado da nossa hora, eu vou pedir, se vocês quiserem fazer um último comentário, um agradecimento. Queria agradecer demais a vocês. Dizer que é uma honra para o Panorama ter essa peça entre as 10 peças do Raft. E que eu sei que essa peça vai ter uma vida incrível, online e offline, né? Porque as questões que ela coloca são fundamentais para a gente no Brasil, para o mundo, né? Porque moradia é uma questão crucial que a gente está atravessando. Então, eu queria dizer para vocês muitíssimo obrigado em nome do Panorama, em nome de todo mundo que está aqui com a gente. E um último até logo aí do pessoal de Teresina para a gente. Wagner, obrigada, como você sabe, te amo. E aí, eu acho que eu faço essas lives só para ter o Wagner, gente, porque é muito maravilhoso o Wagner dançando tudo isso aqui para a gente. É o melhor da nossa noite. Olha, falem aí uma última coisa, senão eu agradeço demais. Galera, fica no site uma semana a peça lá, então divulguem para os amigos, é muito, muito legal, e eu acho que tem muita coisa para se falar ainda dessa peça, acho que ela ainda vai ser muito discutida, né? Em outras possibilidades que ela seja exibida. Dei aí um tchau, tchau, e é isso, galera, vamos sabadar. Eu queria realmente fazer um agradecimento, assim, para as mulheres que fazem parte dessa peça, que não está ali, que é a Regina, a Cleide, a Humilde, que estão também junto com a gente, a Mauê também. E agradecer todo mundo da Original Bomber Crew, que são mais uma parte competitiva de break, mas também faz parte da gente e tá junto. E nossos amigos que fizeram parte desse projeto. E eu acho que todo mundo que teve participação especial nos vídeos, né? Nego Bispo, o Caça, que é o pichador, Dona Raimunda, Maria Lúcia, o Vini, todo mundo fez parte. Boy Vini, que dançou o Estado de Guerra. Queria agradecer mesmo ao festival pelo esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Fundamental, né?
Massa demais. O panorama é resistência e é fundamental para o Brasil, para a dança. Tamo junto. Obrigada, Javé, querido. Olha, gente, é isso. Mais uma estreia, está lá para todo mundo assistir. Amanhã temos Emaranhado, que é a peça resultante do processo do coletivo em transições, e também 19h, aqui no YouTube. Amanhã a gente vai fazer aquele truque que a gente deu no Cena 11. É como tem nudez na peça deles também, para o YouTube não derrubar a gente se encontra aqui, todo mundo conversa, assistimos lá no site e voltamos para cá para fazer a conversa com eles, tá? E aí, semana que vem, temos as outras pesquisas e as outras estreias. Então, amanhã, 19h, estamos aqui. Obrigada, gente. Beijo. Valeu. Boa noite. Vou descer na casa. Verdade.